tá? Então, amados, vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 1. Gênesis, capítulo 31, versículo 1. Nós vamos pedir orientação ao Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, pois eu lhe agradeço infinitamente pela graça disponível nessa noite. Eu lhe agradeço que essa graça possa ser liberada para todos aqueles que estão nos vendo, Senhor. Que a alma dessa pessoa possa se aquietar se tiver preocupação. E se tiver um fardo, além do fardo leve e suave do Senhor, pois que o Senhor possa trazer alívio, mediante a fé que essa palavra irá proporcionar para essa pessoa. Arranca toda incredulidade e faz com que essa pessoa saia da sua incredulidade para entrar num nível de fé, a fim de que essa palavra produza algo sobrenatural, uma mudança sobrenatural para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E eu lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Gênesis 31, 1. Vamos dar continuidade na vida de Jacó. Que história, que homem, quantas experiências que esse homem teve. Diz a palavra do Senhor: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza a custo do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma que antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com vocês. Bom, nós vamos entender o contexto do que nós estamos lendo aqui. Como tinha lhe dito a semana passada, Jacó, ele planejou voltar para a sua terra natal depois de trabalhar 14 anos para seu sogro Labão. Mas a Bíblia diz que Labão insistiu para que Jacó prevalecesse com ele. Então, dirigido pelo próprio Espírito Santo, Jacó, ele propôs um acordo com Labão, seu sogro. Um tipo de parceria com seu sogro. Mas é claro que tudo que Deus orienta a fazer leva ao sucesso. Tudo que Deus leva a um homem que se coloca em obediência para com Deus é sucesso. É batata, vai funcionar, vai dar certo. E assim aconteceu, claro, com Jacó. Então, não cabe dúvida que antes de Jacó voltar para a sua terra natal, faltava algo para Jacó. E o que faltava para Jacó é ser próspero. Ser próspero na área que Deus o predestinou ser. O predestinou ser. E mais uma vez, você precisa entender o quanto é importante depender de Deus e não tomar decisões antes do tempo determinado por Deus. Agora, vendo no natural, coloca-se no lugar de Jacó, no natural. Primeiro, Jacó foi enganado por Labão depois de 7 anos de trabalho para Labão, trabalhando de graça para a terra e para ganhar Raquel. Só que Labão deu de esperto e não deu Raquel, ele deu Leia. O que aconteceu depois?
Depois de para adquirir Raquel, que era a mulher que ele queria, né, como esposa, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos de graça para seu sogro, né? E depois de formar uma grande família, depois de gerar as futuras 12 tribos de Israel, né? Issacar, Ruben, que foram os filhos de Jacó, né? Não é mais normal do que Jacó planejar independência de Labão. Ou seja, Jacó apanhou debaixo da autoridade de Labão. 14 anos trabalhando. Depois, Jacó gerou uma família grande. Era tempo de Jacó já planejar o seu amanhã. Entendeu? Cuidar da sua casa, da sua família, né? E, de uma certa forma, é como se Deus dissesse, Jacó, eu sou seu tempo. Eu sou quem determina quando deves voltar e quando deves experimentar o que eu desejo que tu experimenta. E era o tempo de Jacó voltar para a sua casa. E por fim, Deus prosperou grandemente Jacó de forma sobrenatural, né? Dando a Jacó uma estratégia. Então, Jacó era apenas uma criatura de Deus, porém, um escolhido de Deus. E mesmo assim, Jacó agia com Deus em função das diretivas de Deus. Agora, quanto mais os que hoje são filhos de Deus. Se Jacó agia em tudo segundo as diretivas de Deus, quanto mais um homem ou uma mulher que é filho de Deus. Olha como nós devemos agir e avançar com Deus. Sendo que nós recebemos como modelo o que Jacó fez na vida dele, em função das coisas de Deus. Porém, quando Jacó prosperou, a Bíblia diz que a inveja tomou os filhos de Labão. Os filhos de Labão ficaram invejosos e começou a se desgastar a parceria entre Jacó e Labão. Pois eu lhes falo que onde há um filho de Abraão, no meio de filhos de Labão, sempre os filhos da promessa irão sobressair e se destacar. Você sabe por quê? Por causa da promessa que estava sobre Abraão e da sua descendência. Por que o faraó se incomodou com o povo hebreu a ponto de maltratá-los como escrava? Por que houve um desconforto? Por que houve um desejo do faraó se levantar e maltratar o povo hebreu? Por que será? Porque em plena crise da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, os que prosperaram eram judeus. Eram judeus. Que eles mesmos eram invejados e odiados pelos nazistas que trabalharam para envenenar o povo alemão a acreditar que, em parte, a crise era por causa dos judeus. Por que isso? Por que será? Pois Abraão teve seus inimigos. Abraão teve muitas guerras. Teve que batalhar em muitas batalhas. Isaac
teve seus inimigos. Jacó teve seus opositores, animado pela inveja que Satanás colocava dentro dos seus corações. E também vocês. Também vocês. Vocês que desejam viver pelo Espírito Santo de Deus, pois vocês serão invejados. Sim. Isso é normal. Até mesmo se necessário dentro da sua casa. No caso de Jacó, os seus maiores inimigos foram gerados dentro da sua casa. O próprio sogro e os filhos de Labão. Pois para impedir o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão, pois só teve uma solução por parte do diabo. Só teve uma solução por parte do diabo. E essa solução era a seguinte: matar Abraão. Matar Abraão. De que forma? Por meio de muitas batalhas que Abraão teve. Mas o diabo, mesmo em conflito de guerras, não conseguiu, porque Deus estava com Abraão. Então o que ele faz? O que ele fez? Ele tentou matar Isaac. Não conseguiu. Depois matar Jacó. E por não ter conseguido, matar os filhos de Jacó. Então, ele tentou matar a descendência de Israel. E ainda Satanás não conseguiu. E eu lhes falo que dentro de pouco, quando o anticristo se revelará, Satanás, pois usará Gog e Magog para se levantar e ir contra Israel. Mas virá quem o defenderá? Jesus e seu exército poderoso vindo do céu. Glória a Deus. Pois é necessário que os escolhidos se destacam. Vocês, eu estou falando a noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo é escolhida. Você que são escolhidos, pois vocês devem se destacar dos filhos da perdição. E se destacarão dos filhos da perdição. E isso é uma oportunidade para Satanás semear no coração dos seus filhos a semente da guerra e da inveja. Em Mateus capítulo 10, versículo 17, diz assim: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que desejem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Agora, veja o que está escrito depois, em Gênesis 31, 2, diz assim: e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma que antes. Ou seja, a atitude, a parceria entre Labão e Jacó começou a se desgastar. Você está prestando atenção no que eu vou falar agora? Pois aquele que esteve com você ontem pode não estar com você amanhã. Aquele que estava do seu lado
lhe acompanhado, ontem, pode amanhã não estar mais com você no dia de hoje e nos planos que Deus estabeleceu para você amanhã. Pois Labão, ele teve sua chance de conhecer o Deus de Jacó. E como? Quanta chance Labão teve de conhecer o Deus que Jacó servia? Como? De que forma Labão teve sua chance de conhecer o Deus de Jacó? De que forma? Pois pelo testemunho de vida. Pelo testemunho de vida e transformação de Jacó. Jacó, ele deu um bom testemunho para seu sogro. Isso é incontestável. Um homem que se submeteu a Labão, mesmo sendo enganado. Mesmo Jacó sendo enganado, sendo humilhado pelo próprio sogro, pois fechou a boca, não confrontou e assim deixou a justiça de Deus operar. Que exemplo? Isso é um grande testemunho. Isso é um bom testemunho. Pois um homem que se submeteu a Labão, mesmo sendo enganado, um homem que se destacou profissionalmente, porque Deus estava com ele. Grande testemunho. E mesmo Labão, vendo um homem de bom testemunho e honesto dentro da sua casa, pois Labão terminou vendo Jacó como ameaça e o viu com outros olhos, ou seja, com os mesmos olhos que seus filhos estavam vendo Jacó. Quem eram os filhos de Labão? Que tinha inveja de Jacó. Quem eram esses? A resposta é essa. A cópia, o xerox, daquilo que o pai era. Daquilo que Labão era. Pois os filhos de Labão não eram maiores daquilo que receberam dentro de casa. Não eram maior do que o próprio pai. Pois Labão poderia defender Jacó dos seus próprios filhos, que invejava Jacó. Mas Labão não defendeu. Ele não defendeu. Por quê? Porque o tempo se encarregou de revelar quem é quem. O tempo revela, meus amados. Não faz a sua justiça por si mesmo. Deixa o tempo revelar quem é quem. Porque a árvore de Labão revelou mais uma vez a sua essência. Já falei muitas vezes sobre esse assunto. Pois atrás da convivialidade e dos muitos abraços do sogro de Labão para Jacó, atrás de muitos abraços, para que este trabalhasse um pouco mais para ele, pois não estava o amor. Não tinha amor no coração de Labão. Mas a manipulação e o desejo de usar Jacó pelo que ele poderia trazer como benefício. Porque quando nós amamos de verdade, queremos ver o bem do outro. Você disse amar alguém, então deseja o bem dessa pessoa. Se essa pessoa está prosperando, alegra-se por isso. Se essa pessoa recebe benevolência por parte de Deus, então alegra-se e procura entender o porquê essa pessoa recebe sonho profético.
Procure entender por que essa pessoa tem visão. Entenda por que essa pessoa está sendo usada por Deus e talvez você ainda não. Há um motivo. Alegre-se pelo sucesso dos outros. Porque quando nós amamos de verdade, queremos ver o bem do outro. Quando nós amamos ver o outro ser emancipado. Nós gostamos de ver isso. Mas quando fingimos de amar, apenas nos sentimos bem com essa pessoa se elas nos dão aquilo que desejamos. O que Jesus nos ensina sobre o amor? Precisamos aprender nesse ministério da OSE o que é amar. Pois em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 10 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Pois eu lhes falo nesta noite, para muitos que estão me vendo aqui, que o amor de muitos aqui é um sino que ressoa. É um sino que ressoa. Por quê? Porque para muitos há muito barulho, muito abraço, muitos apertos de mão, muita paz do Senhor, meu irmão. Mas não passa de uma estratégia de Labão para reter Jacó na sua casa, a fim de usufruir do dom de Jacó. É muito barulho, é um sino, glim, 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 glim. Porém, não vive o amor. É tempo de você viver o amor dentro de casa. Porque ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada sereis. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possui e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Anotou? O amor é bondoso. Anotou? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não maltrata. Então por que tu maltrata a tua esposa? E por que algumas mulheres aqui maltratam seu esposo? E não sabem falar com respeito e honra. E por que você, filho e filha, você não está tendo paciência com seus pais? E em vez de honrar seus pais, você os desonra, desobedecendo e alçando a voz? Aprendem a respeitar suas autoridades. Aprendem a chamar e invocar o amor de Deus dentro da sua casa. Então, no versículo 4 diz assim: então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. Ele lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalharei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhote salpicado. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, pois todos os rebanhos geravam filhote com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Bom,
Eu lhes falo uma pergunta nessa noite. Qual seria o segredo da multiplicação do seu rebanho? Porque o segredo da multiplicação do rebanho de Jacó foi ele ter recebido um sonho, uma diretiva por parte de Deus, e Jacó apenas obedecer e aplicar. E qual é o segredo da multiplicação do seu rebanho? Pois eu lhes digo nesta noite que se Deus quer, Ele usará uma mula para lhe abençoar. E se Ele quer, Ele usará o ímpio para lhe abençoar. E se Ele quer, Ele amolecerá o coração do seu patrão, que não conhece Deus, e aumentará o seu salário, se Ele quer. Pois por onde você menos espera, dali virá seu milagre. Por onde você menos espera, dali virá o seu milagre. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. E mesmo que Labão queira manipulá-lo, pois Deus tirará de Labão, mesmo que não queira dar para Jacó. Assim Deus faz para os Jacó. Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele respondeu: a você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Aleluia. Vamos no versículo 10, meus queridos. Na época do acasalamento, diz Jacó, né? Tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras. Eram salpicados e malhados. O anjo do Senhor me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Que tremendo! O anjo do Senhor, mandado por Deus, veio em sonho para Jacó e diz: eu vi tudo. O Senhor viu tudo o que você passou debaixo da autoridade, de uma autoridade má. O Senhor viu tudo. Viu tudo. Agora, mesmo lesado por Labão, pois Deus via tudo aquilo que Jacó estava passando. Tudo. E foi por isso, inclusive, que Deus interveio e lhe deu um sonho, uma estratégia de prosperidade. E o que chama a minha atenção aqui é que Jacó, mesmo tendo um líder má e calculista e manipulador, pois Jacó não levantou seu calcanhar contra Labão. Jacó, ele não levantou o seu calcanhar. E ele foi muito respeitoso. Interessante. E que lição e que testemunho. Pois, na verdade, o que aconteceu? Jacó, ele deixou Deus fazer justiça. Jacó, ele deixou Deus fazer a justiça do seu maltratamento.
e do fato de Labão ter sido injusto para com ele. Então, se você procura fazer justiça pela força do seu próprio braço, cada vez que se apresenta uma situação injusta, pois você está fazendo com que Deus saia de cena e o deixa resolver o problema por você mesmo. Pois dê exemplo. Mais uma vez eu lhes falo, dê exemplo, mesmo quando seu chefe não for justo com você. Dê exemplo. Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ou seja, a ira não deve ser sua, deve ser com Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pois há algo que devemos reter aqui, algo muito importante. Mesmo Deus vendo tudo o que Labão estava fazendo com Jacó, Deus não interveio de imediato. Porque muitas das vezes nós esperamos uma justiça imediata. E nem sempre Deus intervém imediatamente. Mesmo vocês estando certo. E mesmo Deus vendo a injustiça que muitos estão passando. Pois para que Jacó seja honrado por parte de Deus, pois Jacó precisou manter sua postura de dignidade e esperar o tempo da sua exaltação. Aprenda a esperar o tempo em que Deus irá lhe colocar numa posição de honra. Há tempo para você perder todas as suas folhas. Ó figueira! Quando nós entramos para os caminhos do Senhor, Deus muitas das vezes permite que todas as suas folhas, tudo que faz e torna a sua beleza e sua segurança, venha desabar. Há tempo para perder todas as suas folhas. Há tempo para você ser adubado, para que suas raízes sejam tratadas. Há tempo para que a esperança brota em forma de rebentos. E há tempo de Deus restituir suas folhas que um dia você perdeu, porque foi necessário para você se tornar ao próprio Senhor. E há tempo para colher os frutos que você tanto quer, como também Deus espera de vocês. Há tempo para todas as coisas. Aleluia! E eu termino no versículo 13. Diz assim: sou o Deus de Betel. Quando o anjo se revelou no sonho de Jacó, o Senhor diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Olha aqui o anjo, o que o Senhor lembra a Jacó. Ou seja, eu me lembro que você ungiu uma coluna e que naquele dia, anos atrás, mais de 14 anos atrás, você fez um voto comigo, Jacó. Eu me lembro. Pois o Senhor diz: saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Agora é o momento. Pois, veja bem uma coisa. Por Jacó ter ungido uma coluna e ter feito um voto com Deus,
que ele cumpriu até agora, pois Deus o prosperou e lhe deu escapa para superar a humilhação que passou com Labão. Ou seja, Deus cumprir com sua vida não depende apenas daquilo que você tratou com Ele quando você se comprometeu a ser crente e diz, eu quero lhe servir. Mas depende também do comportamento que você terá. Vai depender do testemunho que terás depois do voto, depois do aperto de mão, depois da aliança que você estabeleceu com Deus. Pois analisa sua vida. Analisa seu testemunho. Porque Jacó teve o que teve por causa do bom testemunho, até mesmo quando este foi injustiçado. Eu diria que realmente Jacó estava preparado para voltar para a casa dele. Porque isso foi o motivo principal de Deus tratar aquilo que ele precisava tratar em Jacó. Tirá-lo da sua terra natal para se formar um homem. E no lugar aonde Deus o queria, Jacó precisava ser outro homem. Um homem tratado. E Labão foi o espinho da carne de Jacó. Para muitos, o veria como um inimigo, pois a esse Jesus diria, ama-o, não como a você mesmo, mas amai os seus inimigos. Nós devemos amar os seus irmãos como a nós mesmos, mas nós devemos amar os nossos inimigos. É muito fácil você amar quem vos ama. Mas pessoas que injustamente lhe rouba, mente para você, lhe manipula, sejam sogro, sejam sogra, sejam primos, sejam patrão, seja quem for, então ali amar essas pessoas é outra coisa. E isso fez que Jacó, na verdade, se tornasse um homem suficientemente maduro para se lidar com honra. Com honra. O seu próprio sogro. Porque Jacó, na verdade, fez o certo e agiu como Cristo agiria. E Jacó amou Labão, mesmo Labão não correspondendo com essa honra e esse amor, porque Labão só queria uma coisa, usar Jacó. Pois destaquem-se dessas pessoas que dão mau testemunho de você. Acumula brasa sobre a cabeça dos Labãos e deixa o Senhor fazer justiça. Deixa o Senhor fazer justiça. Acalma-te, ó filho do homem. Cuidado com seu temperamento explosivo. Se lhe falta temperança, então procure em Deus temperança. Se lhe falta domínio próprio, então pede ao Senhor domínio próprio. Trabalha isso em você. E até que você não entende e não produz esses frutos que o próprio Deus espera de você, e você não quer aprender a lição, então virá outro Labão. E se você tem que trabalhar mais 7 anos para tratá-lo segundo aquilo que Deus espera tratar em você, por muitas vezes
áreas do seu caráter que você não vê ou não quer ver. Quando um líder aponta o erro de você, isso é muito bom. Isso é muito bom ter uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo. Porque dentro da OSCE, o que nós fazemos, eu ensino aos vinhateiros, a liderança fazer, é tratar as raízes, tratar o caráter, confrontar a figueira, podar aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem ver, mas Deus vê. É necessário que haja confronto quando há amor. Porque Deus o ama suficientemente para permitir que certos labões usados por Ele os trata. Então, você tem duas opções. Se vocês não querem ouvir, ou você foge quando um líder é usado por Deus para lhe mostrar seu erro, quando isso não funciona, para você, e você foge do confronto, porque você quer viver livre, sem compromisso, porque o orgulho faz com que você não quer se enxergar do jeito que Deus lhe mostra. Então, se prepara para trabalhar mais 7 anos. Se prepara. E o tempo atrasará com propósito por causa da dureza do homem que se recusa a entender o que Deus quer lhe fazer entender. Quanto mais rápido você decide entender como Deus lhe vê, quando você se submete a uma autoridade usado por Deus para lhe mostrar seu erro, mais rápido você terá sua Raquel. Mais rápido você voltará para a sua terra natal. Mais rápido você verá prosperidade. O maior culpado para muitos atrasarem o processo que Deus tem para as suas vidas não é o diabo, é você. É fácil amarrar tudo. É fácil amarrar todos os demônios por aí. Inclusive conhecer o nome de todos os demônios. Mas nem sempre é Satanás que está atrasando ou amarrando a vida de muitos. É você mesmo. Então sejam humildes. Desarma. Respira fundo. Inclina sua crista e humilha-se diante da mão poderosa de Deus e aceita que o seu vinhateiro, o seu líder, pode lhe mostrar a solução para você fazer com que Deus venha remir o tempo e assim você avançar nos caminhos para Canaã. Quanto mais desobediente formos, mais Deus colocará distância entre você e Canaã, você e a promessa. Pois a distância entre você e o cumprimento da promessa que Deus tem para você está no passo da sua obediência. Está no passo do seu quebrantamento. Não seja duro. Não seja duro. Não seja religioso.
em você já se acostumar com certas palavras que já não produzem mais nada em você, nenhuma transformação. E você diz, eu sei, meu conhecimento está cada dia maior. Mas se esse conhecimento não produz nada e nenhum quebrantamento na sua vida, o que vocês estão esperando de Deus então? Que Deus lhe ensina mais? Quando as coisas do passado ainda não foram tratadas, porque você se esquece daquilo que Deus espera que você muda em você, dentro da sua casa, dentro do seu caráter, e ser em você um homem, uma mulher que tem palavra e incapaz de manter sua palavra, pois você vai ser colocado à prova. Você vai ser colocado à prova na sua santidade. Quando você fez um voto no passado com Deus, assim como Deus fez com Jacó em Betel, e Jacó ungiu a coluna e diz, Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer um voto contigo, pois tudo está registrado no livro do Senhor. E tudo será colocado à prova. O dia que tu falou, Pastor Cristo, eu quero fazer parte da OSE, eu quero ter compromisso com os horários, eu quero ter compromisso com o próprio Senhor em fazer esboço, eu quero ter compromisso em honrar minha liderança, pois isso foi registrado, inclusive todas as respostas que você respondeu no cadastro, pois até isso está registrado. Seja homem, seja mulher de palavra, seja um Jacó, para que quando Deus diga, o tempo é, agora pode voltar, pois tu volta para a tua casa, dando testemunho, como um homem próspero, uma mulher bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém.